Glória a Deus. Então vamos dar início à mensagem da palavra do nosso Deus nessa manhã de domingo, pedindo que o nosso Deus, através do seu Espírito, venha falar conosco, venha nos iluminar, nos dar entendimento, discernimento, revelação da mensagem da palavra do nosso Deus, aquilo que Deus tem para nos comunicar nessa manhã, falando ao nosso coração, ao nosso espírito, em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor. Lucas capítulo 8, a partir do verso número 9, assim nos declara o nosso Deus na sua palavra. Seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria comunicar com aquela parábola, ao que ele lhes replicou: a vós outros é conhecido saber os mistérios do reino de Deus, aos demais, contudo, anuncio através de parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não compreendam. Eis, portanto, o esclarecimento desta parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho representam todos os que ouvem, mas então chega o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não venham a crer e não sejam salvos. As que caíram sobre as rochas simbolizam os que receberam a palavra com alegria, assim que a ouvem, contudo não possuem raiz. Vamos repetir esse versículo. As que caíram sobre as rochas simbolizam os que receberam a palavra com alegria, assim que a ouvem, contudo não possuem raiz. Creem por um período, mas desistem no tempo da provação. As que caíram entre os espinhos significam os que ouvem, todavia, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas muitas ansiedades, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não conseguem amadurecer. No entanto, as que caíram em boa terra são os que de bom coração e com sinceridade ouvem a palavra e entesouram e com perseverança frutificam. Vamos repetir esse 15 novamente. No entanto, as que caíram em boa terra são os que de bom coração e com sinceridade ouvem a palavra, a entesouram e com perseverança frutificam. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, o Senhor Jesus havia contado essa parábola aos seus discípulos, e eles não tinham entendido o significado. E aí, ele depois, a pedido deles mesmos, o Senhor Jesus veio então a explicar. Essa mesma passagem também está registrada em Marcos capítulo 13. Vamos ler em Marcos 13, 10, se não me engano 10 a 23. Vamos confirmar aqui. Evangelho segundo São Marcos, será que é isso mesmo? Tem uma anotação aqui, mas na minha Bíblia, não, perdão, é 4, não é 10, não, 4, Marcos 4, eu que li errado, Marcos capítulo 4, vamos ler aqui a explicação da mesma parábola, agora em Marcos. Diz-nos assim então a palavra do nosso Deus, Marcos 4, 10 a seguir. Quando se afastaram das multidões, os 12 e alguns outros que o seguiam lhe pediram para elucidar as parábolas. Então lhes revelou: a vós foi concedido o mistério do reino de Deus, aos de fora, entretanto, tudo é pregado por parábolas, com o propósito de que, mesmo que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não compreendam, e isso para que não se convertam
e sejam perdoados. Então Jesus os questionou: se não compreendeis essa parábola, como podereis entender todas as outras? É muito importante nós compreendermos o significado dessa parábola. O próprio Senhor Jesus diz para eles, para nós: se não compreendeis essa parábola, como podereis entender todas as outras? Então, por isso que nós precisamos entender bem essa parábola. Entendendo bem essa parábola, nós teremos condições de entender as outras. E caso contrário, nós também não teremos condições de entender as outras, se não entendermos bem essa, que é a parábola do semeador. E aí ele passa a explicar, a partir do 14: o semeador semeia a palavra, ou seja, a semente é a palavra é uma semente. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra foi semeada, mas assim que a ouvem, Satanás vem e toma a palavra nela semeada. Então algumas pessoas ouvem a palavra, mas o diabo, Satanás, vem e rouba a palavra, toma a palavra que foi semeada nelas. Assim também ocorre com a que foi semeada, essa é a que caiu à beira do caminho. Agora ele vem explicando sobre a que foi semeada em solo pedregoso. Assim também ocorre com a que foi semeada em solo pedregoso. São as pessoas que, ao ouvirem a palavra, logo a recebem com alegria. Entretanto, visto que não têm raízes em si mesmas, são de pouca perseverança. Ao surgir alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, rapidamente sucumbem. Então essas são as que caíram em solo pedregoso. As pessoas também recebem a palavra com alegria. No entanto, pelo fato de elas não terem raízes, ou seja, a pessoa que não aprofunda no conhecimento da palavra, ela ouve a palavra, mas fica assim ela não rumina a palavra, ela não examina a palavra, ela não medita, ela não busca compreender com mais profundidade, ela não traz para si mesma a palavra com o intuito de aplicar na sua própria vida. O que é a palavra de Deus, o que é a mensagem, o que o versículo está falando para mim? Aí, se eu não estou entendendo bem, e normalmente nós não conseguimos compreender tudo, mesmo que nós tenhamos um entendimento inicial, nós não conseguimos entender tudo de uma primeira vez que nós ouvimos uma mensagem, ou que nós lemos, ou mesmo de outras vezes. Sempre há necessidade de nós orarmos. Quando nós vamos ler a Bíblia, a palavra do nosso Deus, quando nós vamos meditar, nós precisamos orar, pedindo que o Espírito Santo, que o próprio Deus nos ajude a entender, que Ele venha falar conosco, porque a palavra, ela representa o próprio Senhor Jesus. Lá no Evangelho segundo João, ele deixa isso claro, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Então o Verbo é o sinônimo de palavra, é aquilo que expressa uma ação. Então nós sabemos que há poder nas palavras do nosso Deus, e porque há esse poder, ela produz efeitos, ou seja, ela vai agir na vida daqueles que receberem e guardarem essa palavra no seu coração. Amém? Então nós precisamos receber a palavra de Deus de uma maneira que é como se o próprio Deus estivesse falando conosco. É Deus falando conosco, porque se Ele é representado pela palavra, é Ele falando conosco. A Bíblia diz o seguinte: o enviado de Deus fala as palavras de Deus. Então, se eu estou agindo, falando, fazendo algo como um enviado de Deus, eu estou representando Deus. Por isso é que eu falo as palavras de Deus. Se eu não estiver representando Deus, fazendo aquilo que Deus quer que eu faça, eu posso falar palavras que não são de Deus, eu posso até falar palavras boas, mas não necessariamente as palavras que Deus quer que eu fale. É isso que identifica um profeta de Deus, ele fala as palavras de Deus, não necessariamente
uma revelação. Existem as profecias que vêm através de revelações, mas toda vez que eu falo as palavras de Deus, eu estou agindo como um profeta, um enviado de Deus. Profeta significa aquele que é enviado por Deus e fala as palavras de Deus. Todas as vezes que eu estou pregando, que eu estou ministrando, que eu estou ensinando a mensagem da Bíblia Sagrada, eu estou sendo um profeta de Deus, porque eu estou falando as palavras de Deus. E quando Deus fala conosco, nós precisamos abrir o nosso coração para que o nosso coração seja semelhante a essa boa terra, para receber essa semente que é a palavra do nosso Deus, e ela venha produzir resultados, efeitos em nós. Amém? Aí no 17 nós vamos repetir: entretanto, visto que não têm raízes em si mesmas, são de pouca perseverança, ao surgir alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, rapidamente sucumbem. Ou seja, você já deve ter visto a pessoa falar, muito comum no nosso meio, os crentes, né? Alguns falarem assim: não, depois que eu comecei a orar mais, a situação complicou. Depois que eu comecei quem sabe até a jejuar, eu comecei a enfrentar mais dificuldade, mais tribulações. Eu comecei a enfrentar mais oposição depois que eu comecei a congregar mais, ser mais presente na casa de Deus. Enfim, todas as vezes que nós tomamos uma posição, uma atitude de nos aproximarmos mais de Deus, nós vamos enfrentar mais tribulações. Isso é lógico, isso é óbvio. Por quê? Porque enquanto você está frio, você está afastado de Deus, você não está incomodando o reino de Satanás. Você não está sendo uma oposição a Satanás para que ele realize a obra dele, para que ele tenha liberdade de fazer o mal que ele quer fazer, tanto na sua própria vida, se você estiver longe de Deus, quanto na vida das pessoas que você passa depois que você se aproxima de Deus, a interceder por elas. Porque quando nós estamos perto de Deus, o amor de Deus nos constrange. Então aquele bem que Deus faz por nós, o amor que Ele demonstra por nós, o cuidado, a proteção, os livramentos, as bênçãos que Ele nos concede, nós também, estando na presença de Deus, recebendo esse amor de Deus em nossos corações, nós queremos também que as pessoas que fazem parte do nosso convívio, especialmente as mais próximas a nós, também recebam tais bênçãos de Deus, que elas também sejam abençoadas. Aí nós passamos a orar por elas, nós passamos a interceder mais por elas. Logicamente que nós vamos incomodar mais ao diabo do que antes, quando nós, ou quem sabe ainda não conhecíamos a Deus no sentido espiritual, estávamos separados dele antes da nossa conversão, ou mesmo se a pessoa, por algum problema, por alguma situação qualquer, alguma circunstância, ela se afasta de Deus, ela esfria com Deus. Quando ela decide, ela reconhece que ela precisa se achegar mais a Deus, buscar mais a Deus, se consagrar mais, vem as tribulações. É isso que está falando aqui. Entretanto, visto que não tem raiz em si mesmo, ou seja, não tem profundidade, não tem base, não tem estrutura, são de pouca perseverança. Ao surgir alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, rapidamente sucumbe. Lá no seu trabalho, se você está procurando viver em santidade, no seu trabalho, até mesmo dentro da sua casa, se tem alguém lá que não é cristão, quando você começa a se dedicar mais, a viver uma vida de mais santidade, vai ter oposição, vai ter perseguição. Alguém começa a te provocar para te fazer pecar, para fazer você ficar mal, para você ficar triste, para te aborrecer, até para te irar. Ou seja, em qualquer ambiente que você conviva, no seu trabalho, na sua casa, porque o Satanás ele age através das pessoas. Ele tem poder para fazer algumas coisas, mas tudo que ele quer fazer, ele é limitado por Deus. Ele só faz aquilo que Deus permite ele fazer. Então, por que Deus permite que nós passemos por essas perseguições ou por tribulações?
É para que nós possamos nos fortalecer mais, para nós reconhecermos que nós precisamos de Deus, se nós quisermos vencer, e para nós adquirirmos essa estrutura, para nós nos fortalecermos, para nós criarmos raízes, para que nossas raízes aprofundem mais, para nos dar mais sustentação, mais força, mais resistência. Uma árvore, por exemplo, uma planta, uma árvore nova ainda, pequena, que não tem raízes profundas, ela pode ser arrancada facilmente. Agora uma planta, uma árvore que ela já está com as suas raízes bem aprofundadas no solo, essa você não tira fácil. Essa não sai fácil não, essa pode fazer força, pode usar equipamentos, às vezes até máquinas, e olha lá, conforme a árvore, você tem que abrir bastante em volta, né? Estou falando agora do natural, você tem que abrir um buraco bem grande em torno das raízes dela ali para soltar as raízes. Então, nós precisamos adquirir essas raízes, e é através das provações, das tribulações, é que nós vamos nos fortalecendo. Através das experiências, a nossa fé vai aumentando, a nossa confiança vai aumentando. Vem uma situação, porque, por exemplo, uma coisa que nós precisamos aprender e desenvolver é ter domínio próprio. Então nós estamos falando aqui de perseguições, de tribulações. A pessoa sendo perseguida, por exemplo, ela precisa ter muito domínio próprio. Para quê? Para ela não revidar, porque nós devemos, a Bíblia diz que nós devemos pagar o mal com o bem, que nós não podemos nos deixar vencer pelo mal, mas devemos pagar o mal, ou seja, devolver o mal que alguém faz a nós com o bem. Como que eu vou fazer? Se aquela pessoa ela não crê em Deus, se a gente consegue discernir que ela está sendo um instrumento do diabo mesmo, não adianta eu querer pregar para ela de princípio. Eu preciso primeiro orar por ela. Quando nós oramos pelos nossos inimigos, ou seja, aqueles que estão na posição de nossos inimigos, porque o verdadeiro inimigo nosso não são as pessoas. A nossa luta hoje não é contra a carne ou contra o sangue, mas é contra Satanás, principados, potestades, dominadores, hostes espirituais da maldade. Quando nós oramos por alguém que está nos perseguindo, ou por pessoas que nos perseguem, a Bíblia diz que nós ajuntamos brasas vivas sobre as cabeças deles. Ou seja, nós estamos colocando, é como se nós colocássemos a mão de Deus sobre eles, porque o poder de Deus é simbolizado a um fogo. Deus é um fogo consumidor, então a brasa lembra o fogo, não é? Então quando nós oramos por alguém, é como se nós colocássemos a mão de Deus, o poder de Deus sobre a cabeça da pessoa. Ela não vai resistir. Dentro de pouco tempo, ela vai ter que ceder. Se Deus tiver um plano na vida dela, ela vai se converter, ela vai reconhecer que ela está errada, alguma coisa vai acontecer. Ou se ela estiver muito resistente, Deus vai fazer algo que faça com que ela pare de nos perseguir. Aí o que Deus vai fazer nós não sabemos, mas com certeza Deus agirá em nosso favor, porque o que nós não podemos é querer fazer justiça com as próprias mãos. Quando alguém me ataca, quando alguém me atinge, me ofende, quando alguém faz o mal a mim, e eu quero fazer justiça por mim mesmo, eu quero revidar, eu quero devolver aquele mal que eu recebi. Eu estou recebendo mal? Estou. A pessoa está sendo injusta comigo? Está. Mas eu não posso, eu mesmo, da minha própria atitude, da minha própria vontade, eu não posso devolver o mal para a pessoa. Eu tenho que colocar essa causa nas mãos de Deus. Eu oro, intercedo pela pessoa, apresento a situação a Deus e peço para que Deus haja em meu favor. Aí Deus vai agir em meu favor. Amém? E é assim que nós temos a vitória. No 18 diz assim: outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, escutam a palavra, porém quando chegam as preocupações da vida diária, a sedução da riqueza e todas as demais ambições, agridem e sufocam a palavra, tornando-a infrutífera.
Veja que aqui, nós estamos lendo, e todos os versículos que nós lemos, que faz referência à palavra, está escrito em letra maiúscula. Ou seja, é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus. Amém? Então, quando nós ouvimos a palavra, é o Senhor Jesus falando conosco. A palavra representa o Senhor Jesus. Amém? Então, vamos repetir o 18 e o 19. Outras ainda, ou seja, outras sementes, outras pessoas, como a semente lançada entre os espinhos, escutam a palavra, elas ouvem a palavra. Porém, quando chegam as preocupações da vida diária, a sedução da riqueza e todas as demais ambições, agridem e sufocam a palavra, tornando-a infrutífera, ou seja, não produz frutos. Então, quando vem as preocupações da vida, a sedução das riquezas e as demais ambições, essa palavra ela é sufocada e ela não frutifica. Então nós precisamos ficar atentos, porque quando Deus está nos ensinando para que nós possamos aprender uma nova maneira de viver, naquilo que nós já sabemos, que o próprio Espírito Santo já revelou para nós, que nós precisamos mudar de atitudes, mudar, quem sabe, os sentimentos, mudar os pensamentos. Logicamente que vai haver oposição, em primeiro lugar do diabo, como nós falamos. Mas aí, se ele não tiver êxito, por exemplo, com as pessoas, no sentido das pessoas, nós já adquirimos, quem sabe, uma condição, nós comentamos antes, de ter um bom nível de domínio próprio. Então nós não vamos mais ceder àquela tentação de devolver o mal. Mas aí ele vai usar de outros artifícios, ele vai usar de outras estratégias, dentre elas essas aqui, nos fazer ficar preocupados com as coisas. Eu estou preocupado porque eu estou passando um problema sério de saúde, ou alguém da minha família. Eu estou preocupado porque o meu dinheiro não está pouco, não está dando para pagar as contas. Enfim, qualquer preocupação, a preocupação ela é real, ela é legítima, ela é verdadeira, mas eu preciso confiar em Deus, eu preciso agir, fazer tudo que tiver ao meu alcance, do que depender de mim, para superar aquela dificuldade, para vencer aquela situação, mas sempre confiando em Deus, sempre pedindo a Deus que haja em meu favor, tanto no sentido de me fortalecer, de me capacitar para me tornar mais forte espiritualmente, confiar mais em Deus, aumentar mais a minha fé, quanto me capacitar para agir. Se o salário que eu estou ganhando, o meu emprego, o meu trabalho, ele é insuficiente, eu estou todo mês apertado, eu preciso buscar melhorar o meu salário. Eu preciso buscar uma condição de aumentar a minha renda, ou eu vou procurar um outro emprego onde eu consiga ter um salário melhor, ou eu vou fazer alguma coisa para complementar a minha renda, vou revender algum produto, vou fazer alguma coisa, dentro daquilo que eu puder fazer, da minha disponibilidade, da minha capacidade, vou buscar de Deus uma inspiração, uma instrução, uma iluminação para eu identificar o que eu posso fazer para melhorar a minha renda. A sedução das riquezas, por outro lado, a pessoa que ela já tem um certo padrão de monetário, financeiro, um padrão das coisas materiais, ela não tem falta, mas ela fica preocupada, porque ela dá muito valor. Ela coloca as riquezas, os bens materiais, num patamar acima do que deveria colocar. Dá mais importância, mais valor às coisas materiais do que deveria dar. Na verdade, as riquezas, o próprio Senhor Jesus disse que se a pessoa tiver um entendimento e uma postura errada em relação às riquezas, ela passa a ser um Deus.
e aquele Deus vai governar a vida da pessoa. A pessoa passa a viver em função das riquezas. Ela quer trabalhar mais, ela quer produzir mais, ela quer ganhar mais dinheiro, ela quer comprar mais coisas, ela quer ter mais coisas, e assim ela se torna escrava. É errado nós possuirmos bens, riquezas? Não. É errado nós prosperarmos no sentido material, financeiro? Não. Só que a riqueza, o dinheiro, as coisas materiais, elas têm que servir para algo, servir como algo útil para nós, como um instrumento para nós, e sempre nós devemos fazer tudo para glorificar o nome de Deus, a pessoa de Deus. Então, se eu estou sendo abençoado, prosperando nessa área, eu preciso fazer bom uso, eu preciso usar bem, eu preciso ser uma pessoa desprendida. Eu não posso ficar apegado a essas coisas, porque se eu ficar apegado a elas, eu vou acabar incorrendo nesse risco, nesse erro de deixar que elas tomem um valor maior, uma importância maior do que devem, e aí elas vão passar a me governar, a me dominar, a me influenciar, e eu vou começar a agir de forma errada, contrária ao que Deus quer que eu faça. A pessoa que ela é muito apegada às coisas materiais, ela sempre coloca as coisas materiais em primeiro lugar. Então, ela, por exemplo, se ela poderia estar vindo mais à casa de Deus para congregar, ela fala: não, eu não posso ir porque eu tenho que trabalhar. Não, eu não posso ir hoje porque amanhã eu tenho que acordar muito cedo, porque eu tenho que trabalhar mais. Enfim, é errado trabalhar, é errado acordar cedo? Não, mas nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Qualquer coisa que esteja me atrapalhando de ter uma boa comunhão com Deus, está tomando o lugar que é de Deus. Independente também se é com relação a congregar, vir na igreja, mas na minha casa, nas minhas atividades cotidianas, no dia a dia, se eu deixo Deus por último, eu não coloco Deus em primeiro lugar, no sentido de priorizar o tempo que eu vou passar orando, lendo a Bíblia, meditando na palavra, eu estou colocando Deus em segundo lugar, em último lugar, estou colocando outras coisas no lugar de Deus, e aí eu estou desagradando a Deus, e eu estou entristecendo a Deus, e aí se eu decido me afastar de Deus, Ele também vai se afastar de mim. Então nós precisamos entender bem essas coisas. E as demais ambições, nós já falamos de uma maneira geral, não vamos aprofundar muito nisso. Essas coisas agridem e sufocam a palavra e tornam a palavra infrutífera. Por quê? Porque eu não coloco Deus em primeiro lugar, eu não coloco a palavra de Deus em primeiro lugar. Eu preciso colocar Deus e a sua palavra em primeiro lugar na minha vida, acima de qualquer outra coisa. Se o marido ou a esposa querem muito tempo de atenção, lógico que nós temos que dar atenção para o nosso cônjuge, sim, para os filhos, sim, mas se um momento eu falo: não, eu vou reservar um período do meu dia, combina com a sua esposa, combina com o seu marido, combina com a sua família, todo dia, em tal horário, eu vou estar no meu devocional diário, eu vou reservar esse tempo, esse período do dia, esse horário para ficar na minha intimidade com Deus. É você e Deus, só você e Deus naquele período ali, só você. Tem o tempo para orar em família? Tem. Orar o casal juntos? Tem. Mas aquele tempo de exclusividade seu com Deus, ele deve existir na sua vida, na sua rotina. Então as pessoas têm que respeitar isso, os demais membros da família têm que respeitar isso, precisam respeitar isso. Então nós precisamos ser firmes se for necessário. Olha, não, nesse horário nada pode me interromper. Você escolhe um horário que for mais adequado, é claro, para não evitar essas interrupções. E assim nós devemos fazer, colocar Deus em primeiro lugar. O verso 20 então, para finalizar: todavia outras pessoas são como as que foram semeadas em terra boa. Estas ouvem a palavra
acolhem-na e oferecem farta colheita, a 30, 60 e até 100 por um. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda semente, quando ela germina, ela se multiplica. Qualquer semente que você lançar no solo, você lança uma semente, vai produzir só um fruto, só uma semente? Não, ela vai se multiplicar. Você colocar uma semente, qualquer coisa que venha, que possa ser plantada e possa germinar, a semente possa germinar, você coloca uma semente, vai produzir várias plantas, vários frutos. Você colocar várias sementes, assim vai se multiplicando. Existe uma multiplicação na semente. Então, quando nós recebemos a palavra de Deus, acolhemos ela em nosso coração, e como disse lá em Lucas, que nós lemos no início, nós entesouramos. O que significa isso? Eu vou guardar essa semente no meu coração como um tesouro. Você, quando tem um tesouro, algo valioso para você, uma joia, algo de valor, você deixa jogado? Não deixa. Você guarda bem guardado, o melhor que você puder guardar dentro da sua casa. Tem gente que guarda lá até no banco, enfim. Mas nós, aquilo que é valioso para nós guardamos bem guardado, para que ninguém fique olhando, ninguém pegue, né? É algo de valor, é algo que nós queremos guardar, proteger, preservar, cuidar bem. Então, é isso que significa entesourar. Eu vou guardar a palavra de Deus no meu coração, como o salmista diz: guardei a minha palavra, guardei a sua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, quando eu guardo a palavra bem guardada no meu coração, essa palavra ela vai estar viva dentro de mim, ela vai produzir efeitos em mim, ela vai multiplicar várias vezes, a 30, 60 e até 100 vezes mais. Ou seja, ela vai produzir frutos em mim, transformações em mim, começando no meu próprio caráter, começando na minha própria pessoa, mas ela também vai se expandir para outras pessoas. Eu vou começar a influenciar outras pessoas, as pessoas mais próximas a mim vão ver uma mudança em mim, vão ver uma transformação em mim. Olha, realmente, aquele irmão ali, ele realmente agora está diferente, ele agora realmente está sendo um crente de verdade, aquela irmã ali, ela está sendo uma bênção. Aí as pessoas vão se interessar também. O que é que aconteceu? O que você fez? O que Deus fez por você? Então nós vamos começar a influenciar as pessoas, e o próprio Deus vai se agradar mais de nós, de tal forma que quando nós também orarmos pelas pessoas, Deus vai considerar mais as nossas orações, tanto por nós quanto pelos outros. Então essa é a multiplicação que Deus fala aqui, faz referência aqui. E tudo aquilo que é bom que Deus tem para nós, quando nós passamos a agir dessa maneira, valorizando tudo que é de Deus, especialmente a sua palavra, vai sendo multiplicado em nós. Se nós somos fiéis a Deus, a palavra de Deus diz assim: sede fiel no pouco, que te colocarei sobre o muito. Quando nós passamos a ser fiéis a Deus no pouco que nós estamos recebendo agora, hoje, nesse momento, Deus vai, claro, nos provar para nos mostrar se nós estamos sendo fiéis mesmo. Em primeiro lugar, fomos provados, fomos aprovados, Deus vai dar mais para nós. É a mensagem da parábola dos talentos. Para aquele lá que não quis trabalhar para multiplicar, recebeu um, ele perdeu. O outro que multiplicou, trabalhou e multiplicou, Deus deu mais para ele, porque Deus não vai dar algo de bom para alguém que a pessoa faz mau uso. O bom uso daquilo que nós fazemos com o que nós recebemos de Deus, é Ele que estabelece, e a sua própria palavra nos dá a orientação, nos ilumina, nos mostra como que Deus quer que nós façamos.
Se nós estamos recebendo um bem de Deus e estamos agindo de acordo com o que o próprio Deus nos orienta na sua palavra, Ele vai nos dar mais. Se eu estou recebendo dons de Deus e estou fazendo bom uso dos dons que Deus está me dando, Ele vai me dar mais dons, ou Ele vai me usar mais nos dons. Se eu estou sendo ungido, estou recebendo a presença de Deus em mim, o Espírito o Espírito de Deus em mim, e eu estou buscando me manter em santidade, buscando essa presença, essa comunhão com o Espírito de Deus, Ele vai estar mais presente na minha vida. Então tudo que nós fazemos no sentido de agradar a Deus, Ele nos recompensa, Ele nos dá mais, Ele nos recompensa nos dando mais ainda, nos abençoando mais. Se eu estou procurando ser obediente a Deus, temente a Deus, agradar a Deus, Ele também vai me agradar. Na hora que eu estiver passando por uma luta qualquer, por uma enfermidade, Ele vai vir em meu socorro, para me abençoar, para trazer uma cura, para fazer um milagre em meu favor. Amém? Então, tudo isso é que nos ensina, então, é que nos revela o Espírito de Deus através dessa mensagem. Nós devemos receber a palavra do nosso Deus, receber a Deus e a sua palavra e guardar em nossos corações como um tesouro. Cada mensagem, cada versículo, cada situação que Deus fala conosco, que Deus nos transmite alguma mensagem, que nos ensina alguma coisa, seja para a nossa correção, seja para a nossa edificação, para o que quer que for, nós recebendo essa mensagem com alegria, porque mesmo quando nós somos corrigidos, nós devemos nos alegrar, sabendo que Deus faz isso porque nos ama. Amém? Então tudo que vem de Deus é bom, é o melhor para nós, o que Deus tem para nós é sempre o melhor. Então vamos receber e guardar tudo que Deus tem para nós, que Deus tem nos concedido, e assim nós receberemos mais ainda da parte de Deus. Amém? Vamos orar então para encerrar a mensagem de hoje. Pai querido, Senhor amado, nós te damos graças por essa mensagem, por essa palavra que o Senhor trouxe para a nossa edificação nessa manhã. Nos ajuda, Senhor, a guardarmos a tua palavra em nossos corações, para nos tornarmos servos bons e fiéis ao Senhor, obedientes, tementes ao Senhor, cada dia mais dedicados ao Senhor, em fazer a tua vontade e agradar ao Senhor. Senhor, nós queremos e precisamos nos aproximar mais do Senhor. Nos ajuda, Senhor, aumenta em nossos corações a vontade, o desejo de passarmos mais tempo na sua presença, de orarmos mais, de jejuarmos mais, de meditarmos mais na tua palavra, de congregarmos mais, enfim, de nos aproximarmos mais do Senhor, meu Deus, em tudo, meu Deus, que nós precisamos fazer para agradarmos mais ao Senhor. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos envolva com a tua presença, que o Senhor nos atraia para junto do Senhor, que o Senhor nos fortaleça, nos renovando a cada dia, a cada momento, a cada instante, nos guarda, nos proteja, nos livra de todo mal, abençoa os presentes, abençoa todos que vão ver essa mensagem por outros meios, em nome de Jesus. Fala com cada um de uma forma poderosa, gloriosa, santa, como só o Senhor pode fazer, meu Deus, e produza transformações, produza libertação, promova, Senhor Jesus, a libertação, a conversão, a salvação. Fortaleça o Espírito, multiplica essas sementes, ó Deus, na vida e no coração de cada um, para a glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus nós declaramos todos abençoados. Senhor, proteja, guarda, livre de todo mal e abençoa, em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e graças a Deus.